Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as novidades para o clássico de amanhã contra o Flamengo. O técnico Maurício Barbieri deverá mudar o esquema tático do Vasco e também algumas peças no time titular. Entre elas, o Orediano deverá ganhar uma vaga aí no time do Vasco. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do volante Campuzano. A novela segue se arrastando, literalmente. O Vasco ainda mantém o interesse nesse jogador. Vamos trazer também aqui como que está a situação de outros jogadores que foram especulados no Vasco. Vamos falar de um jogador aqui em especial que para muitos ele nem deveria mais estar no Vasco e deverá ser relacionado para a partida de amanhã contra o Flamengo. Mas antes de começar o nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Obrigado a galera que tá se inscrevendo aí todo dia aqui no nosso canal. Valeu demais aí quem tá sempre acompanhando. Bom, pessoal, amanhã é dia de clássico, jogo no Maracanã. O Vasco vai enfrentar o Flamengo, né? O mando de campo é do Vasco. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes e será às 8 horas da noite. O técnico Maurício Barbieri muito possivelmente irá mexer bastante no time do Vasco, né? O Vasco hoje que amarga a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E com certeza o Vasco vem fazendo um péssimo Campeonato Brasileiro e chegou aí à penúltima colocação com apenas 6 pontos conquistados. Uma vitória apenas aí na primeira rodada, nenhuma vitória conquistada em casa e um aproveitamento patético para um time da grandeza do Vasco. Infelizmente, o técnico Maurício Barbieri segue no comando técnico do Vasco e a grande expectativa é que se o Vasco perder o jogo amanhã, o Maurício Barbieri não terá mais como se sustentar como técnico do Vasco e inevitavelmente ele deverá cair amanhã, caso o Vasco perca o jogo. Mas se o Vasco vencer, obviamente, o Vasco deverá manter o treinador aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, pensando aí no seu emprego, em manter o seu emprego e também em tentar mudar o time do Vasco. O técnico Maurício Barbieri vai fazer várias alterações do time. Alguns jogadores estão de volta aí a ficar à disposição do treinador, como o caso do zagueiro Robson Bambu e também do atacante Pedro Raul, além também do lateral direito Gabriel Dias, esse que já não estava sendo utilizado devido à gravíssima lesão que ele teve ano passado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Devemos ter várias alterações no time titular do Vasco. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo amanhã com o goleiro Léo Jardim, a zaga com 3 zagueiros, Maurício Barbieri mudando o esquema tático do Vasco, jogando com Robson Bambu ou Miranda, Manuel Capasso, Léo Pelé na zaga, os 2 laterais do Vasco ganhando um pouco mais de liberdade, Pumita Rodrigues pela direita e também o Lucas Piton pela esquerda, o meio campo com Jair, Galaza e o ataque com o Orediano, Alex Teixeira e também o Pedro Raul, o garoto Orediano argentino ganhando a vaga aí no time titular do Gabriel Peck. Existe também a possibilidade aí do Maurício Barbieri, talvez antes do jogo, colocar o Peck aí, manter o Peck como titular, mas a grande expectativa, de acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa, é de que o Orediano será titular no jogo de amanhã contra o Flamengo. Inicialmente existia uma possibilidade do Carabarral ser um jogador titular nesse time, né? O Vasco jogando com 2 zagueiros e também com o Carabarral ali como meia de criação. Porém, a lesão do Barros fez com que o Maurício Barbieri mudasse o esquema tático do Vasco. O Vasco não jogando com 3 volantes, né? Vai jogar apenas com 2 homens ali no meio campo, como eu disse, com os laterais dando um pouco mais de suporte ao meio campo e também ao ataque. Ressaltar que o Pedro Raul cumpriu suspensão no último jogo contra o Fortaleza, também está de volta aí ao time titular do Vasco. Me assusta bastante essa escalação do Vasco, é um esquema tático que o Vasco não usou nessa temporada, vai usar no Clássico e de volta o Robson Bambu, né, cara? Robson Bambu foi muito mal nos últimos jogos que ele atuou como titular, ele já vai ganhar uma vaga no time titular novamente do Vasco aí, mesmo jogando mal as últimas partidas que ele atuou. Vamos ver como que vai ser esse Vasco, né? O tempo para treinar teve, né? Teve essa semana inteira para o Vasco treinar esse esquema tático aí, se era realmente isso que o Maurício Barbieri queria colocar em prática, né? Se ele estava em mente mudar o esquema tático do Vasco ou se foi algo emergencial. Se for isso, o Vasco vai correr seríssimos riscos contra o Flamengo. Vamos torcer para que o Vasco consiga vencer amanhã
Torcedor vascaíno aí tá se apegando a tudo, meu amigo, pro Vasco conseguir uma vitória e sair da zona do rebaixamento amanhã, porque tá difícil, meu amigo, a situação complicadíssima do Vasco no Brasileirão. Todos os times conseguem pontuar, todos os times conseguem vencer seus jogos, menos o Vasco, né, cara? O Vasco é um saco de pancadas dentro do Campeonato Brasileiro. Como eu sempre venho frisando aqui no nosso canal, o Vasco não conseguiu vencer o Coritiba. Por aí você vê o nível que está o nosso time. E vale sempre lembrar também que perdeu o jogo em São Januário para o Bahia, que está também perto da zona do rebaixamento, assim como o Vasco. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião para esse clássico, essas alterações do técnico Maurício Barbieri, se te agrada a entrada do Orediano, enfim, como titular no time do Vasco, também o Robson Bambu voltando aí, o Vasco mudando o esquema tático, jogando com 3 zagueiros. Bom, lembra dele, o volante Zé Gabriel, meu amigo? Ele continua no Vasco. Para muitos, esse jogador já foi embora, né? Desde o término da Série B, mas ele ainda continua jogando nessa temporada com a camisa do Vasco. O jogador está cotadíssimo para ser relacionado para a partida de amanhã no clássico contra o Flamengo. Depois de muitos jogos sem atuar, não é, cara? Acho que o último jogo do Zé Gabriel aí no Vasco foi lá no início do Campeonato Carioca, quando o Vasco ainda estava fazendo a montagem do seu elenco, não tinha nenhum volante à disposição, aí utilizava o Zé Gabriel, ele jogou também aqueles amistosos lá contra o River Plate e também contra o Inter Miami, só que ele perdeu muito espaço no Vasco, sequer estava sendo relacionado. Ele ressurge novamente no elenco do Vasco, né, cara? O Vasco tem vários jogadores aí que nem deveriam mais estar vestindo a nossa camisa. O Zé Gabriel com certeza é um desses jogadores, e também vamos ter o retorno, como eu disse aí, do Gabriel Dias, jogador que estava lesionado, também já está à disposição do Maurício Barbieri. Vale sempre lembrar também que o Riquelme, lembra dele, lateral esquerdo, já está à disposição do Maurício Barbieri já há algumas rodadas e até agora não ganhou nenhuma oportunidade sequer com o nosso treinador. Pra você aí, torcedor, você acha justo o Zé Gabriel voltar a ser relacionado aí em uma partida oficial do Vasco? Quando você vê uma notícia dessa, você tem certeza absoluta que o elenco do Vasco, ele é um elenco muito fraco. O Zé Gabriel, meu amigo, que sequer estava sendo relacionado, está de volta e vai jogar, quem sabe, e até mesmo entrar em campo no jogo de amanhã contra o Flamengo. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação aqui do volante Campuzano, jogador que é um sonho antigo do Vasco, continua na mira do nosso clube, de acordo com o Globoesporte.com. O Vasco entende que a prioridade máxima hoje é a contratação de um volante, e o Campuzano surge aí como o primeiro nome da lista, né? Após aí perder alguns nomes interessantes para outros clubes, né? Como o caso do Cuejá, que já tem um acordo com o Corinthians. Tivemos vários nomes especulados e o nome que ainda surge com muita força é o do Campuzano, e muito possivelmente o Vasco deverá fazer uma nova proposta ao Boca Juniors para tentar contratar o jogador de 27 anos agora na metade do ano. Inclusive, ele está emprestado ao clube do reforço que o Vasco trouxe, né? O Serginho está lá no Giresunspor, que estava no Giresunspor da Turquia. É o mesmo time do Campuzano e o Vasco parece que quer fazer um limpa lá na Turquia e trazer esses caras para jogar o Campeonato Brasileiro, né? Não sei se vai dar certo. O Campuzano é um jogador aí que parece que tem uma certa experiência, jogou no Boca Juniors por muitos anos, mas eu desconheço totalmente esse jogador, nunca vi ele atuando na minha vida, mas vamos ver, né? Como eu sempre falo aqui no canal, eu não acredito mais que vai vir craque de bola, que vai vir jogadores da primeira prateleira. Tem muita gente que fala que o Vasco vai tentar trazer um jogador aí qualificado, um jogador de nome. Eu não acredito mais nisso, vindo do Paulo Brax e principalmente aí da CSS7 Partners, que parece que não quer investir pesado em grandes contratações para o Vasco. Eu acho muito pouco provável que o Vasco vá contratar grandes nomes agora no meio do ano. E também tivemos uma outra atualização para muitos torcedores que ficavam aí esperando a contratação do camisa 10, do Matias Rojas, né, que poderia ser esse jogador. O jogador fechou com o Corinthians, não tem nenhuma chance desse jogador ser reforço do Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da possibilidade do Campuzano, que hoje seria o primeiro nome na lista aí para o Vasco tentar contratar. Não tem camisa 10, não tem centroavante, não tem nada. O primeiro nome aí que o Vasco deseja contratar é o do Campuzano. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.